Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo nesse estudo da Palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso 12 a 16. Filipenses 2, desafios da vida cristã. Alguém já disse que o ser humano é movido por desafios. E eu quero compartilhar com você alguns desafios, mas desafios da vida cristã, ou seja, da vida com Cristo, da vida em Cristo. Em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler aqui alguns versículos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz para a igreja na cidade de Filipe, aí no Novo Testamento, no capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Vamos orar. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, para você não se dispersar, se assim você quiser acompanhar e puder, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela Tua presença, obrigado pelas Tuas misericórdias renovadas nesta manhã gloriosa, esse dia que o Senhor Deus fez para estarmos juntos em mais uma oportunidade de podermos servir ao Senhor com alegria. Obrigado por tudo, por todos, obrigado pela leitura desta palavra, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus honroso, generoso, Espírito Santo glorioso, tem estado conosco, nos abençoando, como diz a Tua palavra, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Coloco-me à disposição do Senhor para Te servir através desta palavra, os irmãos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo o mal. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o Pai. Amém. Lembrando que dia 11 de dezembro, às 10 da manhã, vamos ter o nosso primeiro culto campal, se assim Deus permitir, o tempo ajudar, lá na nova área de expansão da nossa igreja, na entrada principal da nossa cidade, e queremos convidar todos os líderes de células, todos os departamentos, ministérios, para fazermos aí uma grande mobilização, o pessoal todo com a camiseta da cor da sua célula, para termos esta grande festiva de gratidão a Deus por todas as conquistas que Ele tem nos dado nesta casa, nesta cidade, e vai ser uma bênção. Estamos aí nos programando para o nosso primeiro culto campal, dia 11 de dezembro, às 10 horas, lá na nova área de expansão da IPI. Amanhã, lembrando que às 19 horas, o segundo ensaio do coral Cantata de Natal. Todos também estão convidados, principalmente os homens. Precisamos de vozes masculinas. Toda quarta-feira,
às 19 horas aqui no templo da igreja. E a cantata de Natal será no dia 18 de dezembro, domingo, culto da noite. Filipenses 2, versos 2, capítulo 2, verso 12 a 16. Nesse belo texto que Paulo escreve à igreja na cidade de Filipos, ele traz aqui alguns desafios àqueles e aquelas que abraçaram a vida com Cristo. A vida cristã significa a vida com Cristo. E nós vamos observar à luz desse texto quais são ou quais seriam esses desafios. O verso número 12 nos ajuda a identificar qual seja o primeiro desafio da vida com Cristo, da vida com Deus. O verso 12 vai nos dizer que, assim como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. A primeira observação que nós vimos aqui, nitidamente nesse texto, o primeiro desafio é desenvolvermos a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que nós cristãos, precisamos desenvolver a salvação com temor e tremor, em obediência àquilo que nós recebemos do nosso Deus. Colocar em ação a salvação. Eu creio que seria mais oportuno esse tema, colocando em ação a nossa salvação. O primeiro desafio seria este: com temor a Deus, que é reverente, com reverência, com obediência. Temor a Deus é ter obediência, ter reverência. E tremor, temos que cuidar com responsabilidade. Tudo aquilo que nós herdamos de Cristo, somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros, esta tão grande salvação. O que eu entendi que Paulo está falando aqui para os filipenses, a respeito de desenvolver a nossa salvação, ou seja, colocar em prática a nossa salvação, colocar em ação a salvação, equivale ao mesmo do que crescer, de não parar na vida cristã, de não estagnar, procurar sempre crescer, até porque no próprio texto de Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala, vale a pena até lermos aqui, que nós estamos sendo aperfeiçoados. Ou seja, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo fala assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós estamos em construção, que nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, equivale a dizer um processo de crescimento. Então, desenvolver a nossa salvação é crescer na vida cristã, é progredir, é avançar, é aperfeiçoar. Nós estamos sendo aperfeiçoados na fé. E com isto nós crescemos e com isso nós desenvolvemos a nossa salvação. Uma outra tradução da Bíblia Sagrada, a Bíblia na linguagem de hoje, traz a seguinte tradução desse texto, do verso 12. Agora vocês devem ser mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Agora vocês devem ser mais
cuidadosos. Eu não sei se você tem essa impressão, quando você ganha algo muito valioso de alguém, você geralmente procura cuidar daquilo com mais atenção. Olha, isso daqui foi a Terezinha que me deu um presente. Terezinha? Vai limpar ali aquela coisa, já, porque foi dado aquilo com muito carinho, com muito amor. Devemos ser cuidadosos com a nossa salvação, avançando na fé cristã, fazendo coisas boas que são resultados do fato de sermos salvos. Nós não fazemos as boas obras para sermos salvos. Não, nós fazemos as boas obras porque nós já fomos salvos. A diferença está aí. Então, aqui que eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos em Filipos, e eu creio que o Espírito Santo está dizendo para os irmãos em Oswaldo Cruz e até os confins da terra, é não pararmos, é avançarmos, é não retroceder. E eu fico pensando quantas pessoas estão paradas na vida cristã, quantas pessoas eu e você, nós conhecemos, que estagnaram na fé cristã, não cresceram, não evoluíram, não progrediram. Mas eu posso dizer para você também que eu conheço uma multidão de pessoas que cresceram, estão crescendo, avançaram, estão avançando. E não só na vida cristã, mas a partir do momento que você cresce na vida cristã, que você faz o que Paulo fala aqui, no verso 12, coloca em ação a sua salvação, você cresce naturalmente em todas as demais áreas da sua vida. E é muito bom nós vermos os irmãos progredir, não é, missionária Marta? Quando a gente fica tão feliz de ver os irmãos progredindo, na vida financeira, na vida familiar, na educação com os filhos, filhos bem cuidados, ver os irmãos prosperando no emprego, na sua vida secular, na área secular, na sua vida profissional. Mas por quê? Porque esses irmãos, eles cresceram na vida cristã, eles avançaram com Cristo. Eles colocaram em prática a salvação deles. E é esse desejo, era esse o desejo de Paulo aos filipenses, em Filipos. E eu creio que é o desejo do Espírito Santo para nós aqui hoje também. No verso 13, o segundo desafio, não dependa de si. Seja unicamente, exclusivamente, dependente de Deus. Não dependa de você mesmo. Dependa de Deus. Verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque Deus é bondade, porque tudo que Ele fala é agradável. Por isso que nós precisamos, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Lá no Salmo 37. Então, o segundo desafio é não depender de você. Não dependa de você, dependa exclusivamente de Deus, porque é Ele quem efetua em você tanto o seu querer quanto o realizar da parte de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mais uma vez eu remeto-me ao texto do Filipenses 1:6, ou seja, nós estamos em crescimento, nós estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando em nós. Por isso o verso 13 aqui nesse capítulo 2 vai dizer, é Deus que opera tanto o querer como o realizar. É tudo Deus opera, segundo a sua boa vontade. Tudo, absolutamente tudo. Porque Deus está no controle soberano, absoluto de todas as coisas. E eu penso que é maravilhoso sabermos que
quem faz todas as coisas é o Senhor. Eu penso. Eu imagino que é a graça de Deus em ação, operando, é o Espírito Santo trabalhando, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos fazendo melhores hoje do que nós fomos ontem, para nos tornar melhores amanhã. A nossa força nada faz. Nós somos dependentes de Deus, única e exclusivamente dependentes do Senhor. O texto vai dizer que é só Deus que pode agir em nós, e nós ampliamos esse conceito dizendo, somente Deus que pode agir através de nós e apesar de nós. Verso 14 traz também um terceiro desafio. Façam tudo sem queixas, nem discussões. A tradução que diz, façam tudo sem murmurações, sem contendas. Porque nós sabemos que Deus abomina contenda. Provérbios 6,16 vai dizer que há 6 coisas que Deus aborrece. No hebraico ali, aborrecer significa entristecer. Ele fica triste quando ele vê aquelas 6 coisas acontecendo. Mas o pior de tudo é a última sentença, lá em Provérbios 6. Mas há uma 7ª coisa que o Senhor Deus abomina. Aquele que causa discussões, aquele que causa contenda entre os irmãos. A palavra no grego, ou melhor no hebraico ali, para abominar, significa tornar maldito. Destituído da presença de Deus. Sempre cito o exemplo de Saul, que quando não cuidou da sua salvação, não cuidou do seu reinado, não cuidou de obedecer a Deus, teve a sua sentença, teve a sua consequência do pecado. Deus deixou que ele reinasse, Deus deixou que ele permanecesse rei, mas Deus falou para ele, olha, você vai reinar sem a minha presença. Ali ele estava sendo abominado por Deus, maldito, reinando sem a presença de Deus. Foi pior do que Deus ter tirado o reinado, o poder dele. Percebe? Então, Deus está operando em nós, através de nós, mas não murmure. Não se queixe, não cause discussão, não cause contenda. Irmãos, eu não sei se você tem percebido. As pessoas, hoje em dia, elas estão rápidas em querer causar discussões, querer provocar contendas, nos tirar do alvo, querer que a gente responda à altura lá, né? À altura bem baixo que elas estão. Não façamos isso. É um exercício, eu vejo que dos desafios que até então mencionamos aqui, esse é o mais difícil. Porque nós somos rápidos, inclusive, em responder, em dar respostas. E precisamos aprender muito com Jesus. Então, não murmure, ou seja, queixas, reclamações, murmurações não fica bem para os filhos de Deus. Um dos pecados de Israel, você sabe, mas não custa lembrar. Lá no deserto, foi o pecado da murmuração. E isso atrasou demais. Quantos anos eles ficaram andando como que em círculos? 40 anos. O que é 40 anos? 40 anos. Mas para muitos, Laudércio, 40 anos é uma eternidade. É ou não é? É muito tempo. Já pensou você perder 40 anos da sua vida? Não pense. Então, a murmuração, a queixa, a reclamação só atrasa a gente. Quando a gente incorre nesse pecado, nós estamos atrasando não só a nossa vida, como a vida do nosso irmão, daqueles que caminham com a gente. Então eu gostaria de sugerir para nós
sermos mais proativos, reclamar menos, duvidar menos, crer mais, acreditar mais. Porque o pecado da murmuração nos atrasa e atrasa aqueles que nos amamos. E hoje, as pessoas estão rápidas em dar respostas, afrontas, decorrente daquilo que não creem, do pessimismo. E isso me parece que é algo que contagia negativamente a gente. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar, meus irmãos. Veja que a linguagem do cristão é o louvor e a gratidão. Até a palavra do Senhor diz no Salmo 150, verso 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Bendizei o teu nome, cantai as suas maravilhas, pois grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível em toda a terra. Não murmure, não dependa de você, dependa exclusivamente de Deus e desenvolva a sua salvação, ou seja, coloque em ação a sua salvação. São os 3 primeiros desafios que nós localizamos aqui em Filipenses 2, de 12 a 16. Verso 15, não apague a sua luz. Eu achei muito bonito esse verso, quando ele fala assim que nós somos como que luzeiros, luzes, estrelas que brilham, somos luzes como que brilham no universo, luzes como estrelas que brilham no universo, é no verso 15. Estão acompanhando aí, amados? Então, não apague a sua luz. Jesus, o Cristo, disse assim, vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Só podia dizer isso quem foi luz, quem passou pela luz. E a Bíblia refere-se a Jesus, o Cristo, como uma maravilhosa luz. Então, nós não somos um Zé Ninguém, nós somos a luz de Jesus. Algumas pessoas falam, os crentes são como que vacas de presépio. Nós não somos isso, nós somos luz do mundo, sal da terra. Eu falei isso para você no domingo. Se você perdeu essa pregação, assista aí. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós somos o que Deus diz que somos. Porque Ele sabe o pensamento a nosso respeito. Nós não podemos ser omissos, alienados. É preciso um posicionamento. O cristão não pode estar marginalizado. Eles têm que estar no centro, principalmente no centro da vontade de Deus. Então não apague a sua luz, não permita que apaguem a sua luz. De acordo com o Filipenses 2,15, nós, os cristãos, somos um luzeiro, um farol. E onde é que o cristão está brilhando? Ou onde o cristão deve brilhar? Veja que o texto vai responder, no meio de uma geração corrupta e perversa. Esse texto nos lembra lá de Mateus 5. Deus tem colocado seus filhos para serem luzes, nesta hora caótica, nesse momento difícil que nós estamos passando no Brasil. Momento crítico, difícil, de dúvidas, de incertezas. Muitas pessoas ansiosas ao que vai acontecer nos próximos dias. E alguma coisa vai acontecer, creia nisso. E é nesse sentido que nós devemos nos posicionar como cristãos. E Jesus, o Cristo, ele nunca foi omisso, ele sempre se posicionou. Ele sempre estava posicionado. Nós precisamos nos posicionar na nossa sociedade, sair do anonimato. Minha época dizia a respeito do crente 007. Nós não somos chamados para sermos crentes James Bond. Não. Nós temos que nos posicionar. Desenvolver a salvação, anote aí. Colocar em ação a nossa salvação
é termos aí um posicionamento profético, independente do que os outros vão pensar, independente se a maioria vai gostar, nós temos que fazer a vontade de Deus. Pense comigo uma coisa, se Deus faz a vontade dele para comigo e para com você, no mínimo aceitável, nós devemos fazer a vontade dele. E a vontade do Senhor é nós buscarmos refúgio nele do que confiar em homens. Salmos 118:8. Então veja que o verso 15 diz: não apague a sua luz. Verso 14: não murmure, não reclame, não se atrase. Verso 13: não dependa de você, dependa exclusivamente de Deus. E no verso 12: desenvolva a sua salvação. Coloque em ação, coloque em prática a tua salvação. Procure crescer na vida cristã, procure avançar nessas principais lições da fé cristã. E para encerrar, o verso 16 nos lança um quinto desafio: não perca a esperança, seja perseverante. Verso 16, vamos ler juntos. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Você já pensou, já parou para pensar, Vanete e demais, como será glorioso, como será bonito? Às vezes eu paro para pensar nisso, Ronaldo, de nós, o dia que nós fomos chamados, o dia que chamaram lá a nossa senha, e nós chegarmos no céu, e nós encontrarmos com pessoas que oraram por nós, pela nossa salvação, pela nossa conversão. Eu fico pensando o quanto essas pessoas se sentirão orgulhosas, se sentirão satisfeitas, se sentirão com aquele senso do dever cumprido. Percebe? E eu imagino que você deve estar pensando até no nome de algumas pessoas que oraram por você, que investiram tempo na sua vida para pregar a palavra de Deus, para sentar com você, para discipular, para tirar você do império das trevas, das garras de uma religiosidade falsa e sufocante. Mas essas pessoas foram antes de nós, e elas estão com o Senhor, amém? É um pensamento humano, simplório, mas que remete o que o Paulo está dizendo aqui. Olha, eu vou me orgulhar de vocês, de saber que tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu fiz não foi em vão, tudo aquilo que eu corri em favor de vocês não foi inútil. Por esta razão, o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. Agora, o trabalho ali, no grego, é avodar, adoração. Não é tribalo, como os gregos usavam, que significa escravidão, subserviência. Paulo usa a palavra no grego avodar, que significa adoração. O nosso trabalho no Senhor é adoração. Por isso que quando Jesus, o Cristo, ele encontra com aquela mulher samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos por causa da maldita religião, que até hoje só separa as pessoas de Deus e uns dos outros. Ele disse assim, e ela queria adorar a Deus, avodar, adorar a Deus, trabalhar para o Senhor, como de fato foi constada ali, depois do verso 23, a primeira missionária no Novo Testamento, pregou lá para várias pessoas, vários lugares, e o Senhor falou para ela, vai chegar a hora, vai chegar o tempo, que já o é, em que o Pai
está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso trabalho no Senhor não é tribá-los, não é uma obrigação, é adoração. E alguém já disse e nós concordamos, o que nos cansa é o nosso trabalho, não é o nosso ministério, não é o que fazemos com Deus para Deus, mas é o que nós fazemos para nós e por nós. O nosso trabalho lá fora cansa, mas o nosso trabalho aqui dentro não cansa, porque é para Deus. Tudo que é para Deus não cansa, é prazeroso. E Paulo fala, não é vão, não é inútil, é a adoração. Então ele fala com essa mesma perspectiva, ele fala aqui para os filipenses, olha, veja bem, o nosso trabalho, ou melhor, eu vou me orgulhar de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Eu creio que vai ser lindo nós podermos encontrar com as pessoas que foram antes de nós e fazê-las sentirem que valeu a pena ter investido um tempo para a nossa evangelização. Eu digo isso porque às vezes a gente encontra com certas pessoas e as pessoas falam assim, olha, se eu estou na igreja hoje, é porque fulano de tal, ciclano de tal, pregou a palavra de Deus, investiu na minha vida. E, infelizmente, algumas dessas pessoas nem estão mais na igreja, não nessa, em outra, mas levaram a salvação adiante. E elas se sentem orgulhosas, é ou não é? Então, o que eu quero dizer para você, o verso 16, o quinto desafio, não perca a esperança, seja perseverante. Agora, quando fala aqui no verso 16, no dia de Cristo, você entenda o seguinte, no dia da volta de Cristo, no grego aqui está significando parousia, que é a segunda vinda de Jesus. Quando ele não vem para pregar a salvação, ele vem para julgar todos os povos e levar os salvos. Nós estamos ainda vivendo no tempo que é chamado o tempo da graça, onde nós temos que pregar a palavra, temos que levar a salvação, mas quando Cristo voltar, ele pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento, ele não vai avisar. Não é mais para salvar, não dá tempo mais de passar por aqueles 5 processos, que começa com arrependimento, passa pela conversão, tem a regeneração, a justificação. Então, Cristo vem me buscar, Maranata, ora vem Jesus. Então veja, Paulo estava referindo-se à volta de Cristo. Quando ele fala no dia de Cristo, é no dia da vitória final, na parousia, na volta de Jesus, na segunda vinda. Então tudo o que vimos nesse mundo, ou melhor, nesse estudo, tem uma forte motivação. Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, receberemos das suas mãos a imarcessível coroa da glória. Que bênção, é ou não é? O Apocalipse, inclusive, nos qualifica como vencedores. Pode perceber, nas últimas cartas ali, ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida, ao vencedor dar-lhe-ei isso, dar-lhe-ei aquilo, tudo remetendo-se à salvação. Então, eu imagino que esses desafios que vimos aqui hoje, nesta carta de Paulo, nos estimula, nos encoraja, nos impulsiona, nos dá forças para caminharmos, continuarmos caminhando com Cristo, na sociedade, fazendo a diferença. E eu encerro com isso, dizendo que nós precisamos crescer na palavra, no discipulado, ganharmos as pessoas, retirarmos as pessoas das trevas e levarmos para a maravilhosa luz que é Jesus. Por isso ele nos instituiu como luzeiros, como faróis, como luz do mundo, como sal da terra, como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo, como embaixadores do reino, lavoura de Deus sois vós. E vamos então avançar rapidamente em direção à vinda de Jesus, levando sempre com a gente
uma multidão de pessoas. Que Deus abençoe o poder desta palavra que terá nas nossas vidas. Que o Espírito Santo nos conduza, nos impulsione a colocarmos em prática esses desafios. Pouco tempo atrás, as pessoas lançavam vários outros desafios. E é impressionante a capacidade do ser humano de aceitar cada desafio, desculpa a expressão, besta, e desaperceber dos desafios de uma vida cristã, de uma vida com Cristo. Desafios que nos elevam a alma, que nos empodera o Espírito, o nosso Espírito no Espírito Santo, que alinha a nossa mente à mente de Cristo, que nos dá uma metanoia, ou seja, uma mentalidade de reino. As pessoas perecem, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz-nos que o povo perece, ou seja, o povo passa dificuldades, sofrimentos por lhes faltar o conhecimento. O que as pessoas têm muito hoje, Irineu? É informação, mas tem pouco conhecimento. Porque se conhecesse verdadeiramente o Senhor, não entraríamos em crise, não iríamos nos desesperar. As pessoas iriam ter calma, as pessoas iriam ter confiança, iriam ter uma esperança perseverante, é ou não é? Iriam entender que Deus está reinando absoluto sobre todas as coisas. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas as pessoas vivem ansiosas. E o ansioso Pedro ouviu do próprio Senhor Jesus, lá no final da sua epístola: não andeis ansiosos por coisa alguma, pois Cristo tem cuidado de vós. Ouviu e disse. Olha quem disse. Um cara que era extremamente ansioso, mas aprendeu a ter o fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, a paciência. Que nós possamos desenvolver, colocar em ação a nossa salvação. Fazer a nossa parte, porque Deus tem feito a parte dele. O desafio de fazer tudo sem murmuração, sem causar contendas. Anote aí. Se a tua opinião, mas anote mesmo, se a tua opinião não for uma opinião que venha a contribuir, se a tua opinião não for uma opinião que venha somar com aqueles que estão fazendo, com aqueles que querem fazer, então se omita, feche a sua boca, não fale, porque não vai edificar. Só abra sua boca se a sua palavra for para contribuir, para somar, para ser algo proativo. Então, não quer dizer que você não pode fazer críticas, não é isso. Ao fazer uma crítica, é bom que faça, mas traga com proatividade o teu projeto. Apresente o teu projeto. O que você tem feito para o reino? Quantas vidas você tem salva? Quantas pessoas você tem alcançado para Jesus? Aliás, você já alcançou a tua família para Jesus? Porque o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. A nossa primeira igreja é a nossa família. São os nossos filhos. É a nossa família. E depois os nossos familiares. Você tem compartilhado as pregações, as músicas, as canções? Ou você só tem compartilhado a discórdia, o ódio, o pessimismo e as notícias que mais deixam as pessoas sem paz, sem esperança? A gente tem que filtrar o que a gente vai passar adiante. Olha, de coisas ruins, a gente já sabe. A gente já sabe o que está acontecendo, a gente já sabe o que está de ruim. Para que a gente vai passar adiante? Deixar as pessoas mais desesperadas, mais ansiosas, mais
sem paz, sem esperança. Fazer com que elas desistam, inclusive da vida. Não passe adiante, guarde só com você, não vai edificar. Agora passe um versículo bíblico, uma canção, uma oração. Que é uma coisa tão gostosa que você passar uma oração para uma pessoa. Uma pessoa receber uma oração, é tão gostoso isso. Você está entendendo? Receber uma notícia ruim, passe uma notícia boa. Passe uma palavra boa. Seja o culto aqui da igreja, seja de outra igreja, que realmente pregue a verdade. Se nós fizermos isso, meus irmãos, nós já ganhamos o mundo. Porque o que o Senhor veio falar? Ele veio falar as boas novas. Ele não veio falar más novas, ele veio falar boas novas. O que é evangelho? Evangelium. Boas novas, não é más novas, porque o mundo já sabe o que são as más novas. Então, quando Paulo fala aos Coríntios, eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A palavra de Deus também, ela se renova. E nós precisamos passar adiante aquilo que é bom. Passar um filtro. Até porque tem tanta mentira hoje, sendo veiculada. Então, fazer tudo sem murmuração. Em adoração a Deus e nada em murmuração. Porque isso nos atrasa aqueles que estão também à nossa volta. Sabe o que acontece com a murmuração? Ela apaga a luz que foi criada para iluminar. A murmuração apaga a vida de uma pessoa. Eu não sei você, mas quando eu trabalhava em uma empresa, há pouco tempo atrás, chegava lá para trabalhar, as pessoas todas pessimistas. Isso não vai dar certo, não sei para que isso, não sei por que o patrão manda isso, mas não sei o que, não sei o que. O dia parece que não passava. E as pessoas só murmurando, não tinha ninguém lá, tinha uma alma viva para falar que ia dar certo. Não, vamos fazer aqui, vamos trabalhar aqui, porque aí o tempo passa mais rápido. Mas era só gente pessimista, só gente incrédula. Irmãos, é ruim trabalhar no meio de um povo de dura serviço desse tipo. Eu acho que isso até serve um pouco de incentivo para as pessoas contratarem pessoas que sejam proativas. Né? Então, a murmuração, ela gera contenda, ela gera idolatria, tanta coisa que a murmuração gera. Ela atrasa a vida, porque eles ficaram rodeando lá 40 anos. E olha, não era muita gente que murmurava, só que a consequência, ela é contagiosa, ela contamina. E o povo todo sofreu, uma geração inteira sofreu, por causa da murmuração de uma meia dúzia de pessoas. Apagou a luz. Você já conversou com uma pessoa apagada? Não tem brilho? E Paulo fala aqui, olha só, eu vou ler para vocês. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você já viu o brilho de uma estrela? É coisa tremenda, meus irmãos. Então não permita que a luz de Jesus se apague na sua vida. Não perca a esperança. Persevere. Vamos orar? Você tem sido luz na sua cidade, no seu comércio, na sua empresa? Você tem concordado com o caos ou você tem ministrado a esperança? O cristão deve ser a luz para iluminar, sal para salgar, mesmo em meio às dificuldades e os problemas da cidade, da sociedade. Sabe o que tem acontecido hoje, missionária Marta? As pessoas falam assim, mas fulano de tal não está fazendo, mas ciclano de tal nem vem aqui, mas não sei o que, podia estar fazendo, não fez. Irmão, faça a tua parte. Todos nós vamos prestar conta do que fazemos, deixamos de fazer diante de Deus. Já é difícil a gente fazer a nossa parte, cuidar da vida dos outros, então é mais difícil ainda. Mas fulano de tal não está aqui, podia estar. Irmão, você está aqui, você é uma bênção. Você está aqui, você ganhou.
né? E é assim que funciona. Agora as pessoas ficam mais dando ouvidos para o que os outros falam do que Deus está falando a respeito deles. Do que os outros pensam, do que Deus pensa a respeito de nós. Você viu aquela história, Ivanete, do leão que estava discutindo com o burro? E o leão e o burro dizia que a relva era amarela. E o burro dizia que a relva era amarela. E o leão disse que a relva é verde. E ficaram nessa discussão lá, o Irineu. Um puxando para um lado, conhece essa história? E o leão defendendo, a relva é verde. Nós sabemos que a relva é verde. Estou mostrando para. Mas o burro discutia que a relva era amarela. Aí foram levar o caso para o rei julgar. Aí o burro falou: ó rei, a relva defendeu a ideia dele, defendeu a opinião dele. E o rei falou assim: olha, mestre, rei, tu sabes que a relva é verde, mas o burro está falando que a relva é amarela. Aí o rei vai dar a sentença: 5 anos de prisão para o rei, para o rei leão, para o leão. Mas mestre, o senhor sabe que a relva é verde? Ele falou: eu sei que a relva é verde, mas eu vou te dar essa sentença porque você ficou toda a sua vida discutindo com um burro. Você vai ter que ter consequência. Então muitas vezes a gente recebe uma consequência, fica argumentando com gente que não vai virar nada. Você está entendendo? Perdemos seu precioso tempo com essas coisas, para não falar outra coisa. Então, muitas daquilo que a gente sofre é consequência daquilo que a gente faz, dando ouvidos para certas coisas que não vai mudar. Pense um pouquinho nisso aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, humildemente na Tua presença. Obrigado pelas pessoas que aqui vieram, aquelas que estão participando também pela internet. Nosso muito obrigado, Tua graça é melhor do que a vida, os nossos lábios te louvam. Perdoa os nossos pecados, principalmente o pecado da murmuração, das reclamações, das queixas, da falta de proatividade, da falta de crer nos teus milagres, nos teus feitos poderosos. Relembra, ó Espírito Santo, os teus feitos poderosos e milagrosos nas nossas vidas. Faze-nos avançar, desenvolver a nossa salvação, colocar em ação a nossa salvação, com temor e tremor, cuidando bem das coisas que o Senhor nos colocou à mão. Fazendo aquilo que a Bíblia diz, remindo o tempo, fazendo coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Que possamos depender única e exclusivamente do Senhor. E agradecer porque o Senhor tem trabalhado em nós. O Teu Espírito está agindo em nós, através de nós e apesar de nós. Que o Senhor não permita que a luz de Jesus se apague nas nossas vidas. Que possamos prosseguir rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, manifestando a esperança perseverante no dia da volta de Cristo. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Vamos para a célula. Amanhã, meus irmãos, quinta-feira, hein? Nós temos aí a célula. Amanhã tem ensaio para coral, hein? Os homens aí, ó, venham juntos, 19 horas, a partir das 19 horas. Recebei a benção de Deus. Que a graça infinita, graça, superabundante graça de Jesus, o Cristo, e o grande amor de Deus, o Pai, o consolo, a força, o poder, a esperança
do amado amigo Espírito Santo sejam todos derramados sobre nós e vós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém